Querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um Carreira de Sucesso. Que alegria, que gratidão estarmos juntos mais uma vez para fazermos um programa para você. Um programa cheio de dicas, de informações preciosas. Você tem que ficar ligadinho, porque o tema de hoje tem muito a ver com você. Independente se você exerce ou não um cargo de liderança numa empresa, né? Porque você com certeza exerce uma liderança aí onde você está. Então, só te lembrando do nosso slogan que diz, está lá em Colossenses 3:23, que diz o seguinte: e tudo o que fizerdes, faça-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém, querido ouvinte? Muito bom. Tema de hoje: como o líder pode influenciar sua equipe? Como você pode influenciar a sua equipe? Essa equipe necessariamente precisa ser uma equipe corporativa, pode ser a equipe da sua célula, equipe do seu discipulado, a equipe aí até da sua casa. E por que não? Como você também pode influenciar as suas próprias decisões. Já pensou? Parece algo divino quando ouvimos de alguém que a função de uma pessoa é de chefe ou gestor. Nossa imaginação rapidamente nos faz ter a percepção de que aquela pessoa é um líder, que exerce um papel influenciador e motivador nos seus liderados. Em alguns casos, isso realmente é real e é uma verdade. Porém, em outros, a realidade prática é bem diferente. O programa de hoje tem como objetivo apresentar a você o real papel do líder e como desenvolver essa liderança junto à sua equipe. Ficou interessado? Ótimo! Então, para nos ajudar a falar sobre esse assunto, eu tenho uma convidada que já esteve conosco outras vezes. Eu sempre costumo dizer, tudo que é bom merece bis. Ela é muito competente para falar do assunto, ela é uma gestora, tem já uma estrada boa como gestora, ela tem uma equipe grande, ela é formadora de líderes, mas deixa eu apresentá-la. O nome dela é Núbia Cardoso. A Núbia é graduada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Gestão de Tributos e Auditoria. Ela foi muito para o mundo da contábil, mas de repente ela descobriu que a via dela é mais gestora. Aí o que ela fez? Fez uma especialização em perfil comportamental. Hoje ela é CEO do grupo AWN Soluções Contábeis. Ela é palestrante, desenvolvedora de carreiras e uma formadora de líderes. Núbia Cardoso, seja muito bem-vinda, querida. Que bom, Cid, estar aqui novamente com você. Gratidão pela oportunidade, é sempre gostoso estar aqui. Me sinto tão à vontade para falar e expor aqui, né, o que eu penso. E mais do que isso, expor aqui as minhas experiências, né? Então eu amo. Quando você traz os assuntos, eu falei, cara, ela é muito certeira. Obrigada, eu amo falar sobre liderança. Amo, amo, amo. É algo que mudou muito a minha trajetória nos últimos 5 anos e eu espero, ouvinte, poder contribuir de maneira significativa com você hoje. Com certeza, a sua história, a sua experiência e toda a sua expertise no assunto para a gente falar. Mas olha, quero começar falando uma frase que eu já ouvi várias vezes e quero saber a sua opinião. Dizem que as pessoas se desligam dos gestores e não das empresas. Se isso procede, ou seja, a pessoa quer sair do chefe dela, quer pedir conta por causa do meu chefe. Da empresa até que eu gosto. Às vezes ela gosta do dono da empresa, mas pede demissão por causa do seu líder imediato. Procede? Concordo plenamente. E o inverso também, tá? É? Isso, exatamente. Qual o inverso? Olha, muitas vezes a empresa em si não é algo que por si só
faria com que aquela pessoa, com que aquele candidato se interessasse em ingressar. Mas a liderança, uma vez que gerou-se uma conexão, a liderança o prende. O inverso, ou seja, eu fico por causa do meu líder. Exatamente. E não pela empresa. Então, as duas situações é verdade, tá? Então, não adianta também eu ter uma empresa maravilhosa, que me traz uma série de vantagens, benefícios, Sim. mas quando eu estou falando do meu líder, daquele que está diretamente ligado a mim, ele é alguém que ainda eu não permiti me liderar, e eu quero falar sobre isso depois. Bacana. Mesmo que a minha remuneração financeira seja interessante, eu acabo estando ali por causa do salário, mas de olho no mercado para que me apareça uma oportunidade e eu me veja livre daquele líder, que não é líder, é um opressor. Isso é muito triste, principalmente... É verdade? Total. E principalmente nessa nova geração. Cid, você colocou um ponto aqui muito importante. Nessa geração em que nós estamos vivendo, não é a mesma geração nossa, onde a construção de uma carreira era algo que se olhava, que se desejava. Não, hoje essa geração está em busca de pertencimento, em busca de conexões e experiências. Então, ela pode ter um salário muito bacana, como eu disse, pode ter benefícios muito, só que se ela não se sentiu pertencente, quem faz isso não é a empresa, não é o CNPJ que faz isso, é o líder. Salário. É o líder. É o líder que gera esse pertencimento, é o líder que gera essa conexão. Gente, isso é tão forte, é tão poderoso. Por isso a importância das empresas olhar para a sua liderança. Porque é a sua liderança que vende e reproduz a cultura da empresa. Não adianta, a empresa estar muito bem alicerçada, com uma cultura uma estrutura muito bacana. Muito bacana, até com uma cultura muito bem, uma cultura clara da empresa. Muito bem desenhada. Muito bem desenhada. Processos alinhados. Mas se a minha liderança não está aculturada, esquece. Ninguém mais abaixo dela. É aquilo que eles falam, é bonito só no papel. Exatamente. Então tem lá muito bem desenhado, tá bonito, mas escrito, eu não vivo. Mas eu não vivo. E não adianta, a liderança é a lei de Pareto. É os 20 que produz os 80. A sua liderança é que vai produzir os 80%. A sua liderança precisa estar aculturada. Sua liderança é que vai gerar conexão, pertencimento e vai traduzir para os seus liderados aquilo que é a visão e a missão da empresa. Ok, bacana. Então já ficou bem claro para nós o quanto o papel do líder é fundamental na continuidade daquele colaborador na empresa. Então vamos falar desse líder. O que eu faço? Tenho certeza que tem muitos líderes nos ouvindo e aqui, olha, vamos abrir a mente para a liderança. Não é só corporativa, empresa, liderança em casa, liderança na igreja, né? Então, como que eu faço para trazer essa pessoa para o meu time de uma maneira que ela deseje estar comigo? Porque bons salários prende a pessoa para trabalhar para você, mas não com você. Exatamente. E aí? Exatamente. Passa a bola para você, essa batata quente. O que fazer? Então, foi uma construção, foi uma série de erros e acertos que eu vivi para conseguir chegar e entender o que eu precisava fazer. Primeira coisa, até muito conectado ao assunto, que é o tema da nossa conversa de hoje, é que nós estamos influenciando o tempo todo. Sim. Só que o que ou a gente... positivamente ou negativamente, mas não tem relacionamentos neutros. Não mesmo. Ou eu estou um passo para frente ou um passo para trás. Eu nunca estou parada. Sem dúvida. Mas outro gancho que eu quero fazer é que, Cid, eu só consegui ter uma alta performance no meu trabalho quando eu consegui performar em casa. O que você falou é poderosíssimo. Porque não é só empresa. A maioria das vezes que você tem sucesso é porque você está performando no pessoal, é consequência. Olha só. Então, quando você olha só e mira só no empresarial, não funciona. Porque funciona nossa base é o pessoal, minha flor. O que eu faço na empresa é só uma consequência daquilo que de fato eu sou. Exatamente. Então, quando eu comecei a de fato exercer a liderança na minha casa com as minhas filhas, por exemplo, e comecei a me conectar com elas, entendendo de perfil comportamental, entendendo a linguagem de amor. Deixa eu te falar uma coisa. Gestor, líderes. Porque fala, é muito meloso. Não, vai ficar para trás, viu? Líderes de pessoas. Você precisa entender a linguagem de amor
do seu colaborador. Você sabia disso? Sim. Porque você precisa falar a mesma linguagem. Então, quando eu comecei a entender com as minhas filhas sobre linguagem de amor e perfil comportamental e comecei a ter sucesso, eu fui para a empresa. Cara, não teve você outra. Estudou e começou a praticar como se eu fosse, olha, vou fazer laboratório do que eu estou aprendendo tecnicamente lá em casa. No meu terreno mais confortável e ao mesmo tempo também o mais minado, né? Exatamente. Porque tudo acontece em casa. Então, assim, ou seja, para mim performar-se, eu sempre costumo dizer isso, para mim ter sucesso no mundo corporativo, no mundo dos negócios, na minha carreira profissional, eu preciso primeiramente trabalhar a minha pessoa e lá no meu universo familiar, lá na minha casa. Exatamente. Né? Toda mudança começa em casa. A gente veste uma roupa em casa e veste uma roupa para ir para o trabalho, mas é em cima do mesmo ser, da mesma pessoa. Tá bom, então quais as ferramentas que esse líder vai exercitar em casa com a sua família e depois, consequentemente, ele vai vivenciá-las no trabalho? Porque eu percebo que ele até pode vir com boas intenções, bem motivado, mas se ele não é, daqui a pouco ele vai escorregar. E o que ele é, ou seja, aquela pessoa inflexível, intolerante, que não tem palavras assertivas, rapidinho vai vir à tona. Basta a primeira pressão que quem ele é aparece. Exatamente. Então, quais são as ferramentas? De uma maneira assim, bem didática, bem prática. Porque a minha intenção aqui não é fazer um programa bonito, mas a minha intenção é fazer um programa prático, que vai tratar da realidade desse meu querido ouvinte. Então, vamos falar de uma coisa que me conectou de uma maneira direta com o meu time. Perfil comportamental. É entender o padrão de comportamento de cada um. Por quê? Você acabou de falar ali que nós estamos aqui, o master está aqui escondidinho, e em momentos de pressão ele vem. Mas quando eu entendi que não é no meu tom de voz, da forma com que eu falo, com o padrão que eu me comporto, que eu vou me conectar com o outro. Quando eu comecei a olhar para o outro, para o meu colaborador, entender o perfil. Vou dar um exemplo muito claro. Por favor. Perdi talentos maravilhosos por ignorância, por não conhecer disso. Por quê? Porque eu sou bem proativa, sou bem acelerada, ok? Falo rápido e pensa rápido e tal. Quer resultado. Isso. E o que eu pensava? Todo mundo tinha que ser como eu. Então, eu perdi talentos com isso. Só que eu comecei a ver pessoas que tinham talentos, que tinham habilidades que eu não tinha. Tudo que faltava em mim tinha nessa pessoa, mas o tempo de resposta dele era diferente. Ele prezava... Perfil comportamental. Exato. Ele prezava por uma segurança, o que isso não me importava. Ele prezava por um cálculo, por algo sistematizado, o que para mim não importava. Ele queria um time dentro da realidade dele. Porque o perfil dele, deixa eu te falar, Cid, era o que eu precisava. Eu já tinha a minha parte, que já era ali acelerada, já tinha. Eu precisava de alguém justamente que tivesse a brandura que ele tem, a empatia que ele tem, que tivesse o apego à segurança que ele tem, esse ser cauteloso que ele tinha. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não conseguia me conectar com ele. Eu não conseguia simplesmente me relacionar com ele. Ele estava lá, submetido às minhas ordens, mas não havia uma conexão. Quando eu comecei a entender... Ele trabalhava para você e não com você. Eu era chefe dele, não líder. Entendi. E quando eu entendi o perfil, eu falei assim, peraí, como é que eu vou fazer para acessar essa pessoa? Eu preciso acessar, eu preciso me conectar a ela. Olha, você pediu prática? De maneira prática. Sim. Ele era de um perfil mais estável. Então, eu precisei reduzir o meu tom de voz para falar com ele. Porque todas as vezes que eu chegava para falar com ele de um tom mais agressivo, acelerado, ele já levantava uma barreira de proteção. Mas quando eu reduzi o tom de voz... eu já chamei a atenção dele. Quando eu comecei a sentar e com toda a paciência, olhar no olho, porque pessoas como eu, acelerada, não olha no olho, amiga. Não olha, amiga. Que triste. Porque é muito... O que eu fiz? Abaixei o tom de voz. Muito rápido, né? O outro nem percebeu o que você ouviu. É diferente, é me segurar na carteira e olhar no outro, ouvir o que ele tem no par. Entender o tempo de resposta dele. Você sabe por quê? Eu falo muito acelerado, mas ele é mais cauteloso. Ele quer me mostrar no papel e eu não tinha paciência para ouvir, mas naquele dia, você me mostra o que você quer. E por que você fez isso? Porque você queria ser boazinha, queria ser... Ou porque você visava o resultado da sua empresa? Porque eu queria me conectar às pessoas. Na verdade, o objetivo final é o resultado da empresa, que vai
colaborar com todos. Sim. Porém, o que eu percebi? As pessoas estavam ali, que você colocou no início da entrevista, por oportunismo. Ou seja, eu tô aqui enquanto eu suporto Núbia. A partir do momento que eu não suporto ela mais, eu caio fora. A partir do momento que aparecer uma outra oportunidade, eu falo. E aí eu percebi isso. A ficha caiu, Cid. A verdade é essa. Consequentemente, a hora você resolveu pagar o preço para manter esse bom colaborador na sua equipe. E o preço qual que foi? A sua autodisciplina. Exatamente. Né? A sua autoliderança, de se perceber. No início, quando eu quis realmente fazer isso, lembra que você usou a expressão boa intenção? Eu fui com a boa intenção, mas ainda com a Núbia aqui. Ainda falando no perfil da Núbia, não adiantou a boa intenção. Foi mais, eu precisei entender de pessoas. Então, de uma maneira prática, tem que estudar sobre pessoas. Isso. Eu precisei entender de pessoas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi debruçar em cima de um livro e de um curso onde pudesse ou me de um dar... mentor, ou de alguém que pudesse te abrir os olhos para aquilo. Ótimo, bacana. Mas você chegou no ponto. Que tem muita gente nos ouvindo que está entendendo a sua fala, até está se identificando com a Núbia. Mas ela não tem o conhecimento que a Núbia tem. Agora, a Núbia não chegou pronta. O que ela fez? Bom, gente, eu estou perdendo. Eu estou perdendo espaço, eu estou perdendo lucratividade, porque demissão de bons colaboradores, turnover alto. Então, eu preciso tentar reverter isso. Exato. E aí, o que ela fez? Ela foi estudar. Aprofundei, exatamente. Foi aprender. E foi tão poderoso. Olha, eu quero dar um exemplo. É tão poderoso aquela questão de um tanto que influencia, um tanto que o líder influencia, foi tão poderoso que até nos demais ambientes, por exemplo, quando eu ia sentar com um cliente e eu já fazia uma leitura comportamental, um candidato, na verdade, um cliente em potencial. Quando eu ia sentar na sala de reunião, Cid, eu nunca tinha visto ele, eu não conhecia ele. Sai da sala de reunião, meu amiguinho de infância. Porque Núbia é boazinha? Não é porque Núbia é boazinha. Porque Núbia entendeu de perfil. Quando eu entendi, eu falo a linguagem dele, no comportamento dele. Você consegue se conectar com o estranho. Mesma coisa com o seu time. Exatamente o momento que eu me conectei. E é interessante que eu não preciso criar um vínculo de amizade. Nem deve. Pode. Nem deve. Cada um no seu papel. Porque um amigo, de verdade, ele não vai chamar atenção quando você precisa. Mas um líder, ele está preocupado com a alta performance. Mas pelo contrário, o amigo vai falar, não, amigo, o importante é que você deu certo, deixa pra lá, vamos embora que vamos. Vai festejar as suas vitórias. Precisa estar num nível de maturidade muito grande para misturar. Que não é o comum. Que não mesmo, é raro. Mesmo, é raro. Mas na realidade é essa mesmo. Bom, Nilvio, então você falou, nós estamos falando das ferramentas. A primeira ferramenta que você linkou é esse entendimento do perfil comportamental da sua equipe. Exatamente. Okay? Tem mais coisa aí, não tem? Muito. Então, se aguenta aí que nós vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos para a Núbia nos contar um pouquinho mais sobre essas ferramentas transformadoras que um líder vai ter na sua gestão. Já voltamos. Querido ouvinte, estamos de volta com a Núbia Cardoso, a CEO da AWN. Ela também é uma gestora comportamental. Ela se formou em contabilidade, mas depois apaixonou por gestão de pessoas. E dentro do seu universo dos números contábeis, ela tem desenvolvido um trabalho belíssimo em formação de líderes, com uma vivência de quase 20 anos de mercado. Então, a Núbia estava compartilhando conosco sobre o nosso tema, que é como o líder pode influenciar a sua equipe. Ela, então, estava nos contando um pouquinho da sua história. E ela disse que a primeira ferramenta que ela descobriu foi entender o comportamento, o perfil comportamental de cada um da sua equipe. E ela disse que começou a desenvolver isso lá na casa dela, com as suas filhas, com seu esposo, no seu mundo ali, na sua intimidade. Uma vez que ela vivenciou isso, ela foi trazendo esse conceito, essa verdade para a empresa. Mas você deve pensar, então ela já chegou pronta em absoluto. Ela teve algumas perdas doídas, né? Confessou para nós que perdeu alguns talentos preciosos por essa ausência dessa habilidade. Exato. E aí, o que ela fez? Bom, gente, eu vou ter que aprender. Ou eu aprendo isso, ou então vou estar fora do mercado. Esse foi o preço de sentar e aprender sobre gestão, perfil de pessoas. Essa foi a primeira ferramenta. Agora ela vai continuar nos contando quais as outras ferramentas que são essenciais para que esse líder desenvolva
essa pessoa para querer estar com ele e não trabalhar para ele. Exato. Então, dando continuidade, quando você mencionou a outra segunda, e eu acho que é a mais profunda ferramenta, foi compartilhar com o meu time nossa visão e os nossos sonhos. Isso é poderoso. Deixa eu te falar, a maioria dos empresários não fazem isso. Negligencia, acha que é bobeira, acha que é algo muito meloso, muito romântico, mas deixa eu te falar. Ou então tem medo de abrir o coração, que ele almeja alcançar lá na frente, né? Mas deixa eu te falar, as pessoas seguem uma visão, Cid. As pessoas precisam estar contigo e falar assim, onde a Núbia vai chegar? É lá onde ela vai? Não, eu quero estar com ela. Se ela vai lá, então vai ter espaço. Porque sem gente ela não vai alcançar lá. E é exatamente isso. Então, uma das outras, a segunda ferramenta, mas para mim a mais profunda, foi começar a compartilhar com o meu time. Porque eu e meu esposo, que é o meu sócio, a gente sempre, um ano após o ano, a gente sempre teve o objetivo de estar crescendo e inovando. Só que a gente sonhava para nós. Ou seja, o time virava um peso. E por quê? Porque a gente não compartilhava o sonho. A partir do momento que a gente sentou com essa galera, deixa eu te falar, onde nós queremos chegar, você não tem noção dos olhinhos que brilham. É mesmo. E assim, o colaborador, por sua vez, ele fala, gente, eu estou aqui parecendo burro de carga, trabalhando para esse homem enriquecer. E eu, o que eu vou ganhar com isso? E isso gera pertencimento, porque quando a gente compartilha o sonho, isso é real. Deixa de ser alguém que está fazendo você enriquecer, mas faz parte de alguém que está crescendo com você. Exatamente. Ou seja, também vou ter ganhos financeiros. Exatamente. E é aquele... Porque, Núbia, eu não quero aqui passar uma ideia de que o ganho financeiro não seja importante na vida de um liderado. É essencial. É importante. Né? Ele não vamos ignorar isso aqui. Então eu preciso me sentir pertencente, mas também preciso ter resultado financeiro, ok? Exato, claro. Tanto é que uma das coisas que eu falo em todas as minhas mentorias, quando eu falo de gestão de pessoas, precisa pagar acima da média, mas Cid, não é o que prende as pessoas por experiência própria. Ainda não é? Não é, absolutamente não é. Mas abaixo da média também não me segura? Não segura. Na verdade, você nem concorre, você nem atrai. Você nem contrata, Você nem atrai a pessoa pra ti, se você não estiver pagando acima da média. Mas o que eu percebi? Aí aquele resuminho que as pessoas negligenciam, não é porque não tem não, Cid, é o que a gente falou no primeiro bloco. Tem, mas tá ali no mural. É a missão, a visão e os valores. Então fala rapidinho para mim dessas 5 que você mencionou agora. O primeiro, posicional, que é o normal. O segundo, permissional. Opa, peraí. O seu liderado viu algo em você que vai te permitir... Bacana. O terceiro? Produtividade. Então, você começa... E isso é forte. Porque você percebe que você está exercendo a sua liderança quando você está gerando alta performance no seu liderado. Sim. Porque se ele está do mesmo jeito que ele entrou, não está sendo líder, não. Está sendo chefe. Só bonzinho. Lógico. Por quê? Porque aí a produtividade é o nível da produtividade. Quando você percebe que seu liderado está produzindo, está performando a partir da sua liderança. Uau. Aí vem o resultado. Uau. Show de bola. Né? E o quarto nível é quando você já começa a estar no nível de treinar pessoas. Desenvolver pessoas. E o 5, que é o pináculo, é quando você está formando líderes para formar outro líder. Ou seja, efetivamente, aí é o legado. É legado. Efetivamente. Então então nós falamos o segundo ponto que você trouxe, essa necessidade de compartilhar essa visão, de querer compartilhar com o seu time a sua própria visão. Para onde nós estamos caminhando? Vamos juntos. E com verdade. E com transparência, Exato. né? Vida, realidade. Tem que ser real para você, você tem que viver esse sonho. Isso. E onde é que fica o treinar, o feedback, o delegar nessa influência de motivar a equipe? Como é que fica? É tudo construção. A questão é que você nem consegue ter um feedback, porque feedback, ele precisa gerar um retorno. O feedback, por exemplo, feedback positivo, ele precisa gerar uma mudança de comportamento, né? Uma repetição do comportamento que você quer. Só que deixa eu te falar, Cid, por experiência própria, você nem consegue ter resultado com feedback se você não tivesse conectado. Exatamente. Ele vai olhar para você, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você não consegue nem dar um feedback se você não tem uma proximidade maior. Outra ferramenta que eu uso muito é o one-a-one. É o falar, vamos sair daqui do ambiente de trabalho? Fiz isso semana retrasada. Vamos sair do ambiente de trabalho? Tomar um cafezinho. Eu quero olhar, eu quero falar com você das oportunidades que tu tá perdendo. Isso é um feedback, mas eu só consegui fazer isso porque eu já tenho uma conexão. Então, assim, a conexão, entender a partir do perfil comportamental e falar a linguagem dele, compartilhar o sonho para ele se sentir pertencente, a partir disso você criou uma estrutura, uma fundação para você vir com as demais ferramentas.
Núbia, querida, deixa eu dar uma apertada aqui em você. Dá. Ouvindo você, parece tão lindo, tão fácil. E, na verdade, não é bem assim. Não Sabe mesmo. por quê? Isso funciona muito bacana quando eu tenho um colaborador que é maleável, que é acessível, que aceita ser trabalhado. Mas quando eu tenho alguém que tem competência, mas é duro de trabalhar, é uma pessoa assim, muito inflexível, uma pessoa que tem muita dificuldade de receber feedback, de receber orientação. Como que eu falo? E o cara é talentoso, o cara é bom. É complicado. Tá? Entendeu? É muito fácil trabalhar quando a pessoa me dá abertura. Mas quando eu tenho na minha equipe, às vezes 1 ou 2 ou 3 componentes da minha equipe, que não são pessoas acessíveis, fácil de relacionar, de lidar. Mas é Manda embora? Não, na verdade, quando a gente está falando, depende muito do comportamental, né? Quando o comportamento quando o comportamento ele já ultrapassou ou já feriu alguns valores da empresa, aí não tem o que se falar. Mas deixa eu só ir um pouquinho antes, Cid. Eu sempre trago a responsabilidade para a liderança, sempre. Porque quando eu percebi que a pessoa não vai viver o seu propósito ali, quando eu percebi, eu já tenho que liberar para o mercado. Mas muitas vezes, essa pessoa está fechada, ela está inflexível por responsabilidade minha. Aí é autorresponsabilidade. Deixa eu te falar, não tem como. Então, Cid, antes de desligar, eu preciso tentar resgatar, trazer essa pessoa para a nossa cultura, para os nossos valores. Exatamente. Mas assim, é aquela questão. Antes, você precisa primeiro gerar essa conexão, por experiência própria. Já chegou na minha empresa pessoas muito rígidas, que eu falei assim, como é que a gente arranca um sorriso dessa pessoa? Contábil, né? Tradicionalmente são pessoas muito pouco. Entendeu? Como é que eu vou arrancar um sorriso dessa pessoa? E Aliás, hoje seu perfil não tem nada a ver com contabilidade, nada. E hoje são pessoas totalmente pertencentes ao nosso ecossistema, porque eu trago a responsabilidade para a liderança sempre vai ser responsável. Eu acho assim, você não vai mudar a personalidade da pessoa. Ele é uma pessoa mais centrada, focada. Mas você se conecta a ela. Você fala respeitando quem ela é, do jeito que ela é. Núbia, o nosso tempo já está quase acabando, mas eu queria te fazer uma pergunta aqui. Infelizmente, né, nosso tempo está aqui já chegando ao final, mas o que acontece quando a empresa promove alguém que é bom tecnicamente para um cargo de liderança, sem fazer nenhum preparo, análise do perfil comportamental daquele que foi promovido e nem avalia as pessoas que ele vai liderar? É um erro. O que acontece? É um erro. Tragédia, né? Total. Porque hoje, dentro do mundo corporativo, vale muito mais, Cid, as competências emocionais do que as técnicas e as cognitivas. Então, não adianta... Também se o cara não souber trabalhar, não vai não, tá? Não, claro, mas... Porque o subordinado dele não vai nem respeitar. Esse cara foi promovido, mas não tem nada do serviço. Cid, deixa eu te contar um segredo. Também não vamos florear demais. Não, mas eu vou te contar uma coisa. Tem determinadas áreas... Por exemplo, tem áreas no meu escritório que eu não domino. Que quem domina é o meu sócio. Sei. Mas eu te garanto que pela minha habilidade em conhecer de pessoa, pela minha habilidade de inteligência emocional, consigo liderar aquele departamento da melhor forma. Sem ter nenhum conhecimento. Então, assim, é uma experiência expertise maior. Eu Exato. também não nego isso, é uma expertise maior. Mas, de um modo geral, principalmente para cargos assim não tão executivos como é o seu, cargos mais operacionais, aquele líder tem que ter conhecimento técnico da função. Sim, mas quando eu o promovo só com conhecimento técnico, que é o que a gente mais vê nas empresas, exatamente. Acontece o quê? Uma tragédia, né? Exatamente. Porque às vezes eu acabo perdendo um bom funcionário. Quando ele foi promovido, eu não posso rebaixá-lo. Exatamente, porque ele não tinha preparo emocional. Para aquela função. É por isso que o emocional é tão forte, porque eu quero que você entenda o seguinte: se eu tenho alguém que tem uma liderança muito aguçada, é muito mais fácil eu treinar ele na parte técnica. Agora, deixa eu te falar, se ele tem o técnico e ele não tem, é um preço muito mais alto que se paga. Entendeu? E até você chegar nesse ponto, às vezes eu perdi outras pessoas boas. Exatamente. Porque às vezes é alguém da família que você quer colocar naquele cargo, né? Alguém que você não pode dispensar. E aí, o que acontece com os outros? Vão saindo os outros. Exatamente. Até aquela pessoa chegar no nível
de liderança aceitável. Né? Exatamente. Por isso que esse conhecimento é tão importante a respeito de perfil. Bacana, querida. Suas últimas palavras, suas considerações para esse líder. O que você, tendo a oportunidade de falar, vamos imaginar que seria o seu tempo que você tem para falar com essa pessoa. Qual seria o seu último recado para essa pessoa que nos ouviu atentamente o programa? Gostou demais, eu espero, tenho certeza. Eu sempre acho que o pessoal amou o programa, porque eu acho que foi muito bom. Então, o que você vai dizer para ele? Olha, o que eu aprendi nesses últimos anos, se poderia resumir numa frase que está lá naquele livro de capa preta chamado Bíblia. Ensine o seu liderado, não o caminho, mas no caminho. Ensina sendo o melhor líder. Ensina sendo o melhor profissional. Ensina sendo o melhor profissional que essa empresa pode ter. Gente, não adianta. Quando eu percebo que a minha liderança está errando em algo, eu olho para mim. Ela está reproduzindo exatamente os meus erros. Da mesma forma que quando eu percebo que ela está performando em algo, eu olho para mim. Porque ela está reproduzindo. Mas ser o melhor líder implica em ser perfeito? De jeito, imagina, de jeito nenhum. Isso, mas é dar o seu melhor. Porque muitas vezes eu estou querendo exigir do meu liderado uma alta performance, eu olho para mim, o que eu estou entregando? É o melhor. E o melhor não é o seu perfeito, mas é o seu melhor. E o outro ter essa ciência e clareza de que você fez o seu melhor. Exatamente. Fantástico. Exatamente. Muito bom Ensina mesmo, no caminho, pega a mão e vai. Eu já tive situações que eu sentei do lado do meu liderado e falei assim, abre a agenda. Vamos construir uma agenda juntos. Ensina no caminho. Exato, bacana, muito bom. E pegando o gancho da sua fala, eu quero trazer um versículo que foi dito pelo nosso grande inspirador, nosso maior líder, Jesus. Ele diz lá em Marcos 9:35, e ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12. Assentando, olha que bacana, olha a cena, como se fosse fazer uma reunião. Chamou os 12. É tão interessante, né, que Jesus nunca esteve só. Ele sempre esteve acompanhado de homens que não estavam prontos. Não mesmo. Não estavam prontos. Mas Jesus viu o potencial, Jesus viu o talento naqueles homens. E os chamou e disse o seguinte, se alguém, falando para eles, uma reunião muito íntima, como se fosse a diretoria, né? Falando com a diretoria. A equipe, os outros colaboradores estavam lá. Então chamou a diretoria na sala de reunião. E disse o seguinte, se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Se você quiser ser o primeiro, se você quiser ser um líder influenciador, sirva. Seja exemplo, seja luz. Lidere, inclusive quando você errar, porque você vai errar. A maneira como você lida com o seu erro, ela é mais influenciadora, ela é mais marcante do que os seus grandes acertos. Exatamente. Ela vai impactar muito mais no seu legado como líder do que os seus acertos. Ele vai lembrar muito de como foi que o meu líder reagiu diante de tal falha que ele cometeu. Então eu tenho um exemplo de como eu posso influenciar quando eu errar, né? Porque isso vai ser inevitável. Então Jesus é um bom exemplo. E volta os nossos slogans aqui, acho que cai muito bem nesse tema. E tudo que você fizer, não faça para impressionar o homem, mas faça para o Senhor, que tudo vê e ao seu tempo Ele vai te recompensar. Jamais conseguiria imaginar um líder que realmente é apaixonado por formar pessoas, por liderar, vai ficar no prejuízo. Nunca. Nem o prejuízo emocional e nem o prejuízo financeiro. Do Senhor vai vir a sua recompensa. E acho que essa recompensa vem não só lá na glória, mas vem também aqui na terra. Inclusive aqui na terra. Recompensas de ter seguidores leais a você, de homens e mulheres que vão ter o prazer, o privilégio de estar ao seu lado. E também recompensas financeiras, porque o dinheiro acaba sendo consequência de uma boa e de uma liderança influenciadora. Quer prosperar? Ame pessoas. Isso. Cuide de pessoas. Treine pessoas. Simples assim. Muito bom, querida. Meu querido ouvinte,
Muito obrigada, foi uma alegria enorme estar com você. E eu deixo aqui o meu abraço e a minha gratidão para a Núbia Cardoso, que tão generosamente veio atender os nossos convites e trouxe tanta riqueza, tanta vida. Ouvir você falar, Núbia, a gente percebe o quanto é real a sua fala. O quanto o que você diz aqui na rádio, no microfone dessa rádio, você vive no seu dia e na sua empresa. De fato. Que o Senhor te recompense. Obrigada, querido ouvinte. Eu, Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus, deixo o meu abraço carinhoso para você. Até o próximo programa.